Bom, primeiro de tudo, quero mostrar pra vocês a minha maquiagem, feito lifting. Vou mostrar comparado com a maquiagem que eu tava ontem, gente, pra você ver como maquiagem valoriza ou desvaloriza. Continuando, a gente pegou o ônibus de 10h20 da rodoviária de Edimburgo até Inverness. E a gente comprou, foi da Citylink, uma das companhias que operam na Escócia. Ele era confortável, mas não era tão confortável quanto o da National Express. Teve a primeira parada, que foi normal, né, pra deixar alguns passageiros. E também naquele mesmo esquema, de você que deixa a tua mala e fica de olho pra ver se alguém não vai pegar. De repente, quando a gente já tava um pouco perto, assim, quase na metade do caminho, uma senhora começou a falar alto no ônibus. E ela tava falando alto em inglês, e a gente já tava tão cansada que a gente não tava nem traduzindo o que ela tava falando, sabe? E ela começou a gritar. Ela começou a gritar e ela falava: Someone stole my phone. My phone, my cell phone. E ela falava isso em tom de grito, de choro. E aí a gente percebeu, né, que ela tava procurando o celular dela, a gente começou a olhar em volta, ver se não tinha caído em alguma coisa e tal. Ela começou a ficar desesperada, bem angustiante. E nisso, teve uma parada e o motorista do ônibus falou, ó, minha senhora, você tá atrapalhando o bom andamento da coisa. Então vamos deixar suas coisas aqui e a senhora vai descer aqui. Não deu pra entender direito o que rolou, mas pelo que deu pra entender, essa passageira era uma passageira frequente e ela fazia uso de álcool, né? Ela tinha algum problema com bebida. Então ela não lembrava onde ela tinha visto o celular a última vez e ela provavelmente estava sob efeito de álcool. Aí ela falou que não, que ela queria voltar pro ônibus. O motorista deixou ela voltar, mas que ela não ficasse tumultuando a viagem. Mas assim, gente, eles foram assim, tipo, tá atrapalhando, desce aqui. Não é que nem aqui no Brasil que as pessoas começam a falar e gritar no ônibus e ninguém faz nada. Tipo, estavam expulsando a mulher de lá. E daí nisso ela voltou e uma outra senhora que tava sentada mais na frente chamou ela pra sentar ali com ela e ficou ali conversando com ela, tentando tranquilizar ela e tal. Começaram a rir, ela começou a perguntar de onde ela era. De repente, aquela senhora ficou mal de novo, a reclamar de novo do celular, de outras coisas. Então, assim, foi bem perturbadora a situação, sabe? A gente vendo o sofrimento dela ali e a gente não tinha nada que pudesse fazer. Foi uma viagem tensa e a gente ainda sem dormir. Tava acusando alguém de ter pego o celular dela, mas na verdade nem ela sabia se ela tinha um celular. Chegamos na rodoviária e já foi super tranquilo descer, porque tava um clima muito pesado, estranho no ônibus. No que a gente chegou na rodoviária, tava com muita vontade de fazer xixi, mas tinha que pagar, tinha que ter moeda. Eu falei, não, é uma cidadezinha pequena, é uma cidadezinha tranquila, então vamos andando pro hotel e eu vou no banheiro do hotel, né? A cidade era pequena, mas a gente conseguiu se perder. A gente foi andando, arrastando todas aquelas malas, com todo aquele cansaço. E aí, seguindo o Google e tudo, e eu com vontade de fazer xixi. E aí a gente chegou de uma ponte que atravessava pro outro lado do rio. Eu sabia que era pro outro lado do rio, o nosso hotel. No que a gente subiu na ponte, ela era uma ponte mole. Aquelas pontes que balançam horrores. Então a gente, com fome, com sono, odiando coisas que balançam, e a gente teve que passar por aquela ponte. A gente saiu de lá super enjoada, mas a gente atravessou. Aí a gente começou a andar, começamos a ver a arquitetura do lugar e tudo, e procurando o hotel, né? Quando a gente chegou bem perto do hotel, a gente viu que tinha uma outra ponte, uma ponte de concreto que passa carro e que a gente não precisava ter passado por aquela. Mas enfim, serviu de lição para próximos passeios. A gente chegou no hotel, eu tava muito nervosa, não sabia como é que eu ia falar e tudo. E aí eu cheguei, falei hi, né? E já fui com tudo impresso. Então, assim, antes de entrar no hotel, eu já tava com a folha impressa, a reserva do hotéis.com que eu tinha feito, porque fica mais fácil. Aí eu só mostro pra pessoa, né, que eu fiz a reserva, que tava pago certinho. E não precisei ter muita comunicação. A recepcionista foi super simpática, daí ela deu a chave pra gente e tudo, então foi bem tranquilo essa parte, levando já o papel impresso, fica bem mais tranquilo. Meu Deus, gente, que quarto lindo, quarto confortável e com a vista do castelo ainda. E a gente vendo aquela cama king e a vontade de se jogar naquela cama e dormir tudo que a gente não dormiu. Mas não dava, porque o tempo tava apertado e a gente tinha que explorar um pouco da cidade. Eu desci na recepção, fui pedir um adaptador de tomada, porque lá na Escócia o adaptador de tomada era diferente. E eu não tinha ainda aquele adaptador, eu tinha um universal, mas que não era tão universal assim, e eu percebi isso quando eu cheguei lá no Reino Unido. E aí eles me emprestaram. Eu nem lembro como que eu falei, mas eu falei alguma coisa tipo céu, tomada, sei lá, mímica sempre salva também. Viagem. Daí a gente deixou as coisas e fomos passear.